Te agradecemos por mais uma doce oportunidade que nós temos de estar em Tua santa presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo aquiete o nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa cobrir os nossos ouvidos com a poderosa unção, nos habilitando a receber a Tua palavra. Que toda a potestade, que toda a hoste espiritual da maldade que tem atuado na região de Itaberaba possa ser repreendida pelo poder do Teu grande nome, Senhor. E que nós, Senhor, venhamos receber a Tua palavra apesar de toda a oposição, apesar de toda a dificuldade. Nós venhamos, Senhor, com o poder do Teu Espírito, Senhor, pela capacidade que há no Teu Espírito em nos guardar e nos abençoar. É neste poder que nós confiamos, Senhor. Vem e toma todo este lugar com a Tua presença, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero ler aqui Apocalipse capítulo 3. Vamos a partir do versículo 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és nem frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes: eu sou rico e estou enriquecido, de nenhuma coisa tenho necessidade. Não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que seja rico, e vestes brancas, para que cubras, e não fique descoberta a vergonha da tua nudez. E unge teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos que amo. Seja, pois, zeloso, arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4, versículo 1. Depois disso vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que falava comigo, dizia: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem suceder depois destas. Amém, meus amados. Vamos seguir considerando diante do Senhor este assunto que é tão importante. Esta é a quarta palavra, e o tema é a apostasia final, a apostasia dos últimos dias. Pela manhã nós havíamos lido esta porção deste capítulo, e creio que o Senhor ainda tem algo para nos falar. Esta é a carta à igreja de Laodiceia, recordando, irmãos, o que foi falado anteriormente. Se queremos entender essa carta, nós precisamos estudar a carta aos Colossenses. De maneira especial, nós temos duas citações acerca desta igreja na Epístola aos Colossenses. No capítulo 2, Paulo vai falar da grande batalha, da grande luta que ele travava por causa da igreja de Laodiceia. Então, aqui em Colossenses, veja, Paulo faz uma clara declaração a esta igreja, uma referência clara sobre esta igreja. Ele batalhava, ele diz que ele batalhava. Interessante que essa palavra luta ou batalha, eu não sei como deve estar em sua versão, o sentido dela é agonizar. Ele sentia
essa batalha agonizante por causa da igreja de Laodiceia, para que eles pudessem ter a plena certeza da compreensão exata do mistério de Deus, Cristo. Este é um dos assuntos mais elevados da doutrina apostólica, da doutrina cristã. O nosso Senhor, Ele introduz esse assunto em Mateus capítulo 16, quando Ele faz aquela pergunta aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz para Pedro que não foi carne e nem sangue que havia revelado aquilo para Pedro, mas o Pai que está nos céus. Porque o assunto Cristo é um assunto de revelação, não é um assunto qualquer, é um assunto elevado. E depois, vocês vão ver que no capítulo 4, Paulo novamente aqui, nesta carta à igreja de Colossenses, Paulo vai fazer novamente uma menção a Laodiceia. Quando ele está encerrando esta carta, ele faz uma menção tão significativa. Ele diz: quando esta epístola foi recebida por vocês, que ela também seja endereçada aos irmãos de Laodiceia, e a epístola dos Laodicenses também seja lida por vocês. Então Paulo exorta os irmãos que eles pudessem encaminhar a igreja de Laodiceia a epístola de Colossenses, e que os irmãos de Laodiceia pudessem encaminhar para os irmãos de Colossos a epístola que foi escrita para os laodicenses. Mas, irmãos, nós não vemos a epístola dos laodicenses aqui no cânon sagrado. E quando você estuda esta carta que o Senhor, por meio de João, entrega aos crentes em Laodiceia, você consegue ter todo um quadro e você contempla aqui algo muito delicado. A igreja de Laodiceia, ela se tornou uma igreja apostata, arrogante, orgulhosa, uma igreja que chega ao ponto de dizer: de nada tenho falta. O Senhor diz para esta igreja, Ele faz uma declaração tão dura a esta igreja. O Senhor diz que está a ponto de vomitá-la da sua boca, porque as suas obras tinham como característica a indiferença espiritual. Era morna, não era fria nem quente, morna. E o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E por que, irmãos, o Senhor sente náusea desta igreja? Por causa das suas obras. O Senhor está olhando suas obras. E nós sabemos que as nossas obras, o nosso serviço, precisa estar sendo governado pela palavra do Senhor. Um exemplo que nós temos está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 48, quando o nosso Senhor, Ele vai a Betânia, e quando Ele chega em Betânia, Ele é recebido na casa de Marta e Maria. De Marta e Maria. A Bíblia diz que Maria o recebeu, de Marta o recebeu, porém Maria sentou-se aos seus pés. E Marta se deteve com muitos serviços. Ela estava fazendo tantas coisas para o Senhor, porque o Senhor chegara em sua casa, ela estava ocupada. E em determinado momento Marta disse: Senhor, não te importes que minha irmã fique aí sentada e eu sirva sozinha? Aí o Senhor diz assim para Marta: Marta, Marta. O texto original é muito mais contundente. O Senhor diz assim: Marta, Marta, estás estressada e mentalmente cansada. Estás estressada e você está com a sua mente agitada, perturbada. Está vendo, irmãos? Mas ela estava fazendo algo para o Senhor. Ela estava trabalhando para o Senhor. Irmãos, o nosso trabalho tem que ser governado pelo falar do Senhor. Senão ele será fruto do nosso suor e não do trabalho do Senhor em nós. Quando o nosso serviço não é fruto daquilo que o Senhor trabalha em nós, o que nós conseguimos produzir é cansaço, é estresse, é morte. Porém, quando você olha aqui, você vai ver justamente Laodiceia,
A igreja que não levou a sério o depósito espiritual. A igreja que não levou a sério a revelação espiritual. O assunto Cristo é revelação. E a palavra de Deus é o depósito. O depósito espiritual e a revelação espiritual se perdeu nesta igreja. Eu penso, irmãos, que Laodiceia foi uma igreja que recebeu muito mais do que nós. Eu creio que o depósito do Senhor, a igreja de Laodiceia, foi algo muito maior do que o que temos recebido. Aquela igreja recebeu algo diretamente do apóstolo Paulo. Então, se podemos refletir, isso nos permite a imaginação. E quando imaginamos, por meio da reflexão, o quanto o Senhor ministrou a esta igreja, nos damos conta do grande depósito que ela negligenciou. Então, se aquela igreja que recebeu um tão grande depósito, ela perdeu esse depósito, irmãos, nós também podemos perder o depósito espiritual, podemos perder a revelação espiritual. Tudo que o Senhor tem nos revelado e tudo que o Senhor tem depositado pode ficar perdido na nossa vida estressada, ou na nossa vida religiosa, ou nas nossas ocupações. A visão celestial pode se perder. Por isso nós necessitamos que o Espírito Santo nos ajude a avançar, que o Espírito Santo, ele venha se derramar, que o Senhor possa nos visitar a cada momento, em cada oportunidade, ele possa abrir os seus céus, ele possa se derramar, ele venha falar conosco face a face, que haja em nós um coração quebrantado, que haja em nós um sentimento de arrependimento verdadeiro, que nós não venhamos nos tornar pessoas frias, indiferentes, acomodadas, tanto na nossa vida pessoal, como no nosso viver congregacional. Haja em nós sempre um sentimento de quebrantamento, de entrega, de consagração, porque senão, irmãos, vai se perder, a revelação vai perder, o depósito vai ser perdido, nós perderemos a revelação, perderemos o depósito. O que vai sobrar para nós, irmãos? Liturgia, entretenimento. Hoje é comum, em muitas comunidades cristãs, os irmãos fazerem festa country, festa não sei o que, festa daquilo, festa do pijama, festa dos anos 70, festa do boiadeiro, colocam um touro mecânico no meio do local de reunião, os irmãos vão brincar, porque nós temos que ser felizes, isso é muito bom para o nosso casamento, isso é muito bom para os nossos jovens, irmãos, tantas coisas, até ringue de luta. Algumas comunidades em São Paulo, em outros lugares, estão adotando. Para quê? Para chamar os jovens. As pessoas não estão sendo atraídas à vida da igreja por causa do evangelho e nem pelo evangelho, para que elas se enquadrem, para que elas se integrem a esse novo tipo de religião, porque a de Cristo está ultrapassada, o evangelho pregado está ultrapassado. Oh, irmãos, o que tem acontecido com a igreja? Substitutos. Nós temos colocado substitutos, porque Cristo não é mais suficiente, o Espírito Santo não é mais suficiente, a palavra não é mais suficiente. Só historietas, brincadeiras, subterfúgios carnais, todo tipo de entretenimento, para tornar o povo mais agitado, os jovens mais agitados. Ah, irmãos, por que está virando o povo de Deus? Estes são sinais evidentes de uma terrível apostasia, que tem roubado a centralidade de Cristo, que tem roubado o nosso amor, o nosso anelo, o nosso culto. O Senhor nos visita e nós continuamos indiferentes, quando a gente pensa, bom, agora sim vai haver uma entrega, vai haver quebrantamento, 2, 3 só, depois todo mundo para, volta, as brincadeiras retornam, a rotina retorna, tudo retorna, e a gente esquece, a palavra de Deus é jogada no lixo. O Senhor nos fala,
E você vê um, dois irmãos, eles oram, eles se arrependem, mas os demais... Irmão, se não é pelo Espírito Santo, é melhor deixar de pregar. Se não é pelo Senhor, se não é porque a gente olha para o Senhor, se não é em obediência ao Senhor, pregar hoje é uma das coisas mais difíceis, a não ser que a pessoa goste. A não ser que a pessoa goste de um microfone, goste de achar que é o centro em estar aqui na frente. Só se for um idiota ou um louco, porque isso não leva ninguém a nada. Ficar pregando, achando que está cumprindo diante das pessoas uma função muito importante, uma pessoa dessa é um grande idiota ou então um louco, porque ministério não é a igreja, ministério é ao Senhor. Não é porque a igreja precisa, é porque é em obediência a Ele, é um compromisso com Ele. Atos 6, e nós nos entregaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração tem que estar à frente, o nosso falar com Deus, o falar dele conosco. Porque, irmãos, nós não queremos uma igreja rica, uma igreja toda adornada, muito bem organizada, uma igreja que se destaque na sociedade, uma igreja que tenha grandes projetos sociais e políticos. Não é isso, irmãos, que nós estamos buscando. O que nós queremos, em obediência à voz do Senhor, é despertar a igreja, para que ela encontre a sua vocação, para que ela verdadeiramente se coloque na posição do seu chamamento, e que essa igreja, ela possa acordar enquanto é tempo e preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Não é porque nós temos a expectativa que uma nova denominação, uma nova religião possa surgir nesse tempo e se torne o nosso lugar de prazer, o nosso refúgio, o lugar onde nós possamos nos entreter. Irmãos, o que nós vamos produzir é um povo doente, porque esse tipo de evangelho não muda nada e nem ninguém. Os dias que virão serão dias difíceis e trabalhosos. Por isso o Senhor está chamando, posso dizer, irmãos, como se fosse o último chamamento do Senhor para a sua igreja. Se ela não acordar agora, ela não vai acordar jamais, ela vai ter que passar as duras penas do juízo de Deus sobre as nações. Ela terá que enfrentar a angústia que esse mundo enfrentará. Ela terá que passar pelo grande desespero dessa sociedade que será julgada pelo Senhor. Mas o Senhor tem uma promessa para o remanescente fiel. Irmãos, nós precisamos encontrar respostas para esse momento que nós estamos vivendo. E essas respostas estão aqui diante dos nossos olhos. Nós precisamos deixar que essas respostas, elas se amplifiquem, se ampliem diante de nós, para que nós sejamos libertos deste evangelho antropocêntrico, este evangelho humanizado, esse evangelho de verdades superficiais, esse evangelho que glorifica o homem, não a Deus, este evangelho de satisfação, esse culto às pessoas. Nós precisamos, irmãos, tocar o evangelho de Cristo, o mesmo evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram. O fracasso de Laodiceia foi este. Ela se perdeu na revelação, como também se perdeu no depósito. Vamos observar um detalhe aqui, antes que avancemos para outras porções. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Veja que o Senhor, depois de falar duramente a esta igreja, ele diz assim: eis que eu repreendo, no versículo 19, eu repreendo e corrijo a todos que amo, mesmo que eles estivesse a ponto de vomitar esta igreja da sua boca. Ele diz assim: eu disciplino e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Aí ele prossegue: e eis que eu estou à porta e bato. Está vendo aqui, irmãos? Se alguém ouve minha voz e abre a porta, eu entrarei
e cearei com ele e ele comigo. Vamos ver esse versículo especialmente. Porque aqui o Senhor está batendo na porta, Ele está de fora. Se você faz um paradoxo entre Laodiceia e Filadélfia, você vai ver que Laodiceia é uma igreja rica, uma igreja que se sentia tão acima das outras. Laodiceia era uma igreja, ela não sentia falta de nada, mas nela a porta estava fechada e o Senhor estava fora. Filadélfia é diferente. Filadélfia é uma igreja que, embora tendo poucas forças, Filadélfia tem poucas forças, Laodiceia não sente necessidade de nada e nem de ninguém. Porém, Filadélfia tem poucas forças, porém ela não nega o nome do Senhor. E em Filadélfia, o Senhor diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Em Filadélfia tem uma porta aberta, em Laodiceia tem uma porta fechada. Se você for olhar essas duas cartas, você vai ver que, profeticamente falando, não historicamente falando, aquelas igrejas existiram. Profeticamente falando, significa que essas igrejas viverão um mesmo tempo, e elas servirão como um paradoxo. Laodiceia, apostasia. Laodiceia, desprezo à revelação e ao depósito espiritual. Laodiceia, uma igreja onde o Senhor está fora, porque a porta está fechada. O que significa Laodiceia? O direito do povo. O que quer dizer o direito do povo? Significa que nela o Senhor perdeu o seu lugar de centralidade. Espiritualmente, isto é Laodiceia. Filadélfia vem de dois vocábulos: philos, amor, fraternal, e delphos, irmão. Então, espiritualmente, podemos dizer assim, para definir Filadélfia: a comunhão dos irmãos. Filadélfia é uma igreja, como eu acabei de dizer, que tinha poucas forças, mas era uma igreja autêntica, ela não negava o nome do Senhor. Nessa igreja, há um caminho aberto, há uma porta aberta. E se você olha este capítulo 4, do livro de Apocalipse, você vai ver que João, ele tem uma visão dos céus. E quando ele tem uma visão do céu, não é apenas uma visão do céu, ele tem uma visão do trono de Deus. E quando ele tem uma visão do trono de Deus, o que ele diz? Eis, olha aqui, depois disso vi uma porta aberta no céu. Havia uma porta aberta no céu. Estão vendo, irmãos? E se tem uma porta aberta no céu, no trono de Deus, nós sabemos também que a Bíblia diz que há uma porta aberta também em Filadélfia. O que quer dizer isso, irmãos? Que Filadélfia é uma igreja que está em íntima conexão com o trono de Deus. Quer dizer, o trono de Deus governa sobre Filadélfia, porém o trono de Deus não governa sobre Laodiceia. Aonde a apostasia é porque o governo de Deus foi banido, foi colocado em opróbrio. E esta é a razão porque o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, nós temos que, sinceramente, honestamente, ir aos pés do Senhor e rever, com o nosso coração aberto, se nós estamos em nossa condição, em nossa posição, em nossa vocação, em nosso chamamento, se nós nos encontramos na posição de Filadélfia ou de Laodiceia. E não há, irmãos, como tentar explicar por outras ou por outros argumentos a nossa condição. Não existe um terceiro argumento. Existem essas duas igrejas, elas estarão aqui. Quando eu digo no sentido profético, no sentido espiritual, essas duas igrejas estarão aqui quando o nosso Senhor voltar. Quanto à igreja de Laodiceia, você pode ver ela no livro de Apocalipse.
Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos ver um pouco sobre Laodiceia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Aqui no capítulo 13, essa é uma profecia, eu não tenho tempo de discorrer sobre todos os detalhes dela, então eu vou direto ao ponto essencial, porque se entrarmos em um detalhe, consequentemente teremos que entrar em todos os demais detalhes. Vou em um ponto essencial que nos liga ao assunto que estamos aprendendo, estudando juntos, ouvindo juntos, recebendo juntos nesta hora. Aqui neste capítulo você vai ver que ele está em uma íntima conexão, especialmente os versículos 1 e 2, estão em íntima conexão com Daniel, capítulo 7, versículos 6 e 7. Os mesmos animais que representam reinos, nações, eles são descritos no livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 6 e também o 7. E observe que no versículo 1 do capítulo 13 diz: parei sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e em seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome blasfemo. Irmãos, se você estudar com muito cuidado, você vai saber que aqui está uma descrição que esta besta é aquele homem do pecado, é o filho da perdição, lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, o anticristo. Por que fala de um nome blasfemo? Porque a palavra anticristo é o cúmulo do pináculo de toda a blasfêmia que existe. Porque não pode haver outro Cristo, só há um Cristo. Então o anticristo, ele tem um nome blasfemo, e este nome é a grande blasfêmia da sua natureza, do seu caráter e da sua obra, porque ele vem para poder roubar o lugar de Cristo. Existe na Bíblia um princípio governante, ele é muito interessante. O falso, o reprovado, sempre vem primeiro. Então, se você olha na Bíblia, você vai ver a história de Caim e Abel. Primeiro Caim, depois Abel. Aí depois você anda mais um pouco. Você vai ver o quê? Primeiro Ismael, depois Isaque. Primeiro Esaú, depois Jacó. Sempre. A Bíblia segue nesse princípio. Primeiro Saul, depois Davi. Primeiro anticristo, depois Cristo. E Paulo diz em Tessalonicenses, quando ele fala sobre a vida do Senhor, ele diz que existem 2 sinais evidentes, que nós vamos perceber com muita clareza. O primeiro, a apostasia. O segundo, a manifestação do anticristo. E digo mais, escute o que eu vou dizer para vocês. A apostasia é um dos pilares da plataforma do governo do anticristo, porque ele precisa de uma religião falsa, ecumênica, mundana, pervertida, para poder abrir caminho para ele. Não só na política, não só na economia, mas também na religião. Então esta Laodiceia é um dos pilares do governo do anticristo. Então aqui está ele, este capítulo aqui. E deixe-me colocar alguns pontos. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você observe o versículo 4 aqui do capítulo 13. Adorarão o dragão, estão vendo? Que dera autoridade à besta. O dragão aqui, se você vai para o capítulo 12, o capítulo anterior aqui, vai dizer claramente para você que esse dragão é a antiga serpente, o diabo. Então ele vai ter uma autoridade satânica, aquilo que Jesus rejeitou na tentação. O Senhor Jesus rejeitou na tentação. Lembre-se, o Senhor Jesus, ele rejeitou na tentação os reinos e a glória deste mundo. Ele rejeitou ser espetacular. Ele não aceitou
pular do pináculo do templo. Ele não aceitou ser popular, transformar pedras em pães. E ele não aceitou ser um governante ou um líder poderoso, quando ele disse: eu te darei todos os reinos deste mundo se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus não quis ser espetacular, nem popular, nem poderoso. Este anticristo, ele será popular, espetacular e poderoso. E aqui diz que o seu ministério proporcionará uma adoração ao próprio Satanás. Então você vai lendo, tem muitos detalhes aqui, e que eu não, como eu disse, não posso entrar, porque tem outros pontos que quero lhes mostrar no livro de Apocalipse. Versículo 8: e adorarão todos, adorarão todos os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estão vendo aí? Aqui você precisa entender que, de fato, meus irmãos, esses dois textos, essas duas referências à adoração, fala de culto, fala de louvor. Eu quero até dizer para vocês, o estilo de culto, o estilo de louvor que o anticristo vai aceitar, ele já está aí. Esta igreja apostata já está cantando. É este louvor antropocêntrico, este louvor que não canta os atributos do Senhor, este louvor sem vida, sem unção, sem reverência, sem temor, essas aberrações gospel, essas aberrações musicais, essas coisas pervertidas, que muitas vezes as pessoas dizem assim: mas isso é para o Senhor, isso é para Deus, como se Deus aceitasse e recebesse lixo. Deus não recebe lixo, irmãos. Todo esse lixo está sendo preservado, está sendo guardado, está sendo cultivado, para quando este anticristo vier, e esta igreja apostata, laodiceana, correrá atrás desse anticristo, para poder adorar Ele, através do seu espírito. Porque quando falamos de anticristo, nós temos que pensar em três coisas: o espírito, o sistema e a pessoa. O espírito já está aqui desde o tempo apostólico. O sistema está sendo montado, especialmente nos nossos dias. O que está faltando agora é só a manifestação da pessoa. Podemos dizer que o espírito e o sistema já estão prontos. Ele precisa de todo este movimento do mundo virtual, toda essa integração do mundo virtual, todos os mecanismos da globalização. Ele precisa de um ambiente de completa insegurança social, política, econômica. Tudo isso nós já temos. O mundo está num descontrole absoluto. Nós não temos um líder. Você pode olhar nos quatro cantos dessa terra, não existe um líder que possa convergir, aglutinar tamanho peso político, social, religioso e econômico, exceto mas eu não quero entrar em detalhes, mas ainda está longe, mas ele está caminhando, também não sei se é ele, é o Papa, é o Francisco, é o Chico. Então todos vocês podem ver que o mundo hoje não tem, o Papa é o único que ainda detém, mas não quero entrar em detalhes, porque não sei se é ele, não sei se é esse, também não sei se é outro, e quem sou eu para poder apontar o dedo? Mas hoje, se falarmos em um líder, esse é o único que tem carisma. Ele ainda não tem autoridade, ele só tem carisma, ele tem apenas carisma. Mas vamos deixar isso de lado, vamos avançar aqui. O certo é que o nosso assunto é Laodiceia, não é o Papa, mas podemos concordar, ainda não existe, ele ainda não chegou nesse degrau. Ele pode estar caminhando, e até possa ser que seja ele, eu só não posso dizer que é, mas vai ser um líder que vai ter o domínio da religião, o domínio da política, o domínio da economia. Um líder que com seu carisma, ele vai colocar o mundo aos seus pés. Porém, irmãos, nós temos que ver que aqui no capítulo 14, o lindo deste livro de Apocalipse, essas portas de revelações que ele nos dá. Porque aqui no capítulo 14 você vai ver o quê? Você vai ver Filadélfia.
Esse capítulo 13, você vai ver os seguidores da besta, aqueles que adorarão a besta, aqueles que estarão aos seus pés, os seus seguidores. Mas quando você chega no capítulo 14, aí você vai ver uma visão do Cristo exaltado sobre o monte Sião. Sião na Bíblia, olha aqui no versículo 1 do capítulo 14. Sião representa o coração e o pensamento e o propósito de Deus aqui nesta terra. Isso é Sião. Sião é a cidade do Deus vivo. Sião é uma figura da igreja gloriosa. Laodiceia não é esta igreja. Filadélfia é a igreja gloriosa. Filadélfia é o pensamento do Senhor. Filadélfia é o coração do Senhor Jesus. E não Laodiceia. Então você vê aqui, fala dos 144 mil. Esse 144 mil é um número profeticamente representativo. Então, se no capítulo 13 nós temos os seguidores da besta, esta igreja laodiceana, no capítulo 14, nós temos os seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Leia todo o capítulo 14, você vai ver isso, irmãos, que aqui tem, sim, os seguidores do Cordeiro. E é isso que ele está dizendo. Depois olhei, e eis o Cordeiro, que estava de pé sobre o monte Sião, e com ele quem? Os 144 mil. Esse número aparece no capítulo 7, capítulo 14, depois temos 144 côvados na muralha da Nova Jerusalém. E se você juntar essas três citações, você vai ter um lindo quadro que aponta para Filadélfia, para a igreja vitoriosa, a igreja gloriosa, os remanescentes que têm sido preservados, aqueles cujo coração anelam pelo Senhor, aqueles cujo coração tem um testemunho maranata. Maranata não é o que nossa voz pode dizer, porque nós podemos dizer maranata enquanto o nosso coração está entulhado. Maranata não é uma questão de grito, de palavras. Maranata é uma questão de testemunho, é uma questão de vida. Então você vê aqui esse paradoxo. Permita-me mostrar outro para vocês. Capítulo 17. Veio então dos 7 anjos, Apocalipse capítulo 17, que tinha 7 taças e falou comigo: vem aqui, preste atenção, irmãos, agora com muito cuidado. Vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, a que está sentada sobre muitas águas. Somente até aqui. Não vou entrar em detalhes também, porque se entrar em um vai ter que entrar em todos. Mas deixe-me colocar pequenas coisas aqui que vai te ajudar. O versículo 15, desse mesmo capítulo, vai dizer assim: também disse-me: as águas que viste onde a meretriz se senta são povos, multidões, nações e línguas. Se você ler esse capítulo 17, você vai descobrir que ele está tendo uma visão aqui de uma prostituta. Essa prostituta é Babilônia. Irmãos, nós não podemos aqui pegar esse termo Babilônia, e sintetizá-lo unicamente a cidade de Babilônia. Porque Babilônia na Bíblia tem uma revelação muito ampla. Significa, irmãos, que Babilônia tem um aspecto espiritual muito íntimo, muito profundo. Se você quer entender Babilônia, você precisa estudar o capítulo 11 do livro de Gênesis. Você vai ver que o povo, depois do dilúvio, eles tentaram erguer uma torre, e eles queriam levantar essa torre para tocar os céus. Você sabe que ali é Babel, Babel é Babilônia. Sabe o que significa Babel? Confusão. Eles queriam levantar uma torre. Então a história da Babilônia, espiritualmente falando, começa aqui em Gênesis 11. Então você vê aqui confusão. Um povo que estava na contramão de Deus. Eles queriam construir uma torre para chegar aos céus. Depois você precisa ir para Juízes capítulo 7, quando o povo de Israel sofre uma grande derrota e descobre-se que Acã havia pegado uma capa babilônica e havia escondido. E Deus disse para não pegar nada. Aquela capa babilônica
trouxe tanto derrota, como também o juízo de Deus sobre a casa de Acã. Irmãos, nós não podemos ter nada escondido de Babilônia na nossa vida, na nossa realidade como assembleia. Eu não estou abordando nada de maneira doutrinária, estou fazendo pequenas citações. Se você vai para o último capítulo do livro de Crônicas, você vai ver a história final do Reino do Sul, de Judá. A história final. E você vai ver a história dos descendentes de Josias, aquele rei piedoso. Quando você pega a história daqueles últimos reis de Judá, você vai perceber que eles eram todos jovens, imaturos, e que não ouviram a palavra da profecia, desprezaram a palavra da profecia, e você sabe que a Babilônia veio, tomou Jerusalém, tomou todos os vasos sagrados, utensílios sagrados da casa de Deus, e tudo isso foi levado para a Babilônia, e o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, e permaneceram lá durante 70 anos, porque Babilônia fala de uma prisão espiritual. Babilônia é uma entidade espiritual que tem aprisionado o povo de Deus. Então você vai juntando as peças para formar o quebra-cabeça Babilônia na Bíblia. Então, queridos, eu estou falando, como disse, bem superficialmente. Quando você chega aqui no capítulo 17, você vê esta grande cidade chamada de Babilônia. Mas quando você estuda, você sabe que aqui fala não apenas de uma cidade, mas de uma referência espiritual, porque existe um paradoxo. Esse capítulo 17 não vai, talvez, definir tudo o que nós precisamos saber. Por isso o Espírito Santo nos dá portas abertas neste livro de Apocalipse. E um dos princípios espirituais para a revelação do livro de Apocalipse é entender a linguagem paradoxal. Então vamos aqui. Capítulo 21 do livro de Apocalipse. Versículo 9 e também o 10. Lembre que eu disse para vocês guardar essa frase. Capítulo 17, versículo 1. Vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz que está assentada sobre muitas águas. E você vai ver que é o mesmo anjo. Esse mesmo anjo, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, esse mesmo anjo que tinha 7 taças, olha ele aqui de novo, capítulo 21, veio então a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Primeiro ele mostrou, ele disse para João, olha o que ele disse, ele diz, vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz. Está vendo aqui? E o versículo 3 do capítulo 17, se você tiver com a mão nos 2 capítulos aí, olha o que diz, e me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta. Está vendo aqui? Sentada. A posição aqui sentada fala de domínio, fala de governo, porque esta igreja, irmãos, preciso falar isso com muito cuidado. Esta igreja apostata, laodiceana, ela fará parte do governo do anticristo. Deixe-me colocar isso ainda. Há em curso, por meio de espíritos enganadores. Eu disse que falaríamos sobre 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas pelo visto não vamos conseguir tocar, mas leiam. Paulo diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Sabe, irmãos, existe uma versão que traduz esse texto da seguinte forma, que nos últimos dias, algumas pessoas não vão suportar a verdade, porque elas querem e vão ser enganadas por profissionais da mentira, que pregarão ilusões demoníacas. Irmãos, você pode repetir isso 1000 vezes, mas a igreja não ouve. Porque quando você vê, está tudo lá. Gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, ouvindo profissionais da mentira, como está neste texto aqui de 1 Timóteo capítulo 4. Profissionais da mentira, pregando mensagens demoníacas, cheias de ilusões.
Esta igreja laodiceana, ela fará parte do governo do anticristo. Ela não está sendo preparada para Cristo, mas para o anticristo. Porque o Senhor há muito já a vomitou. Deixe-me dizer isso. Irmãos, esta igreja laodiceana, o Senhor há muito já a vomitou. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Então existe um brado aqui nesse texto. Ele diz assim: sai dela, povo meu. Se nós entendemos que somos o povo de Deus, estamos num ambiente laodiceano, onde há uma profunda indiferença espiritual, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que abra, que nos dê colírio, que Ele nos abra os olhos, para nós enxergarmos aonde está o testemunho do Senhor, aonde está o testemunho do Senhor, porque ali nós seremos guardados eternamente, seremos preservados eternamente, seremos edificados eternamente. Então isso é sério, irmãos, é muito sério. Veja Apocalipse, capítulo 21. Veio então a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas. Falou comigo, dizendo, veja se não é a mesma coisa, irmãos, o mesmo tom, o mesmo anjo, as mesmas palavras, do capítulo 17, vem, mostrar-te-ei o que, irmãos? A noiva, a esposa do Cordeiro. Vê se não tem essa frase também lá no capítulo 17. E em espírito levou-me até um monte grande e alto, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Você vê a diferença? Em algum momento, nós vemos o mesmo anjo, com as mesmas palavras, mas mostrando coisas diferentes. De um lado ele mostra o que, irmãos? Essa Laodiceia babilônica. Do outro lado, o que ele mostra? A noiva, a esposa do Cordeiro. Irmãos, você tem que ver isso de maneira mais firme, mais segura, mais contundente. Porque é assim que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Mostrar o que realmente é a igreja e o que não é a sua igreja. O que é Filadélfia e o que é Laodiceia. Está aqui no livro de Apocalipse. De ponta a ponta, do começo ao fim, você vai ver essa linha paradoxal, mostrando o que é o povo de Deus e o que não é o povo de Deus, as consequências daqueles que deixaram o caminho de Deus, e qual será as promessas para aqueles que, embora tendo pouca força, não vão negar o nome do Senhor, aqueles que vão lutar até o fim, aqueles que não vão perder a sua coroa, aqueles que vão sentar no trono com o Senhor, aqueles que julgarão as nações, aqueles que puderam ouvir o que o Espírito lhes falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que Laodiceia vai fazer? Ela não ouvirá. Laodiceia não vai ouvir. O Senhor está batendo, ela não vai abrir. O Senhor está falando, ela não vai ouvir. O Senhor está chamando, ela não vai atender. Por quê? Porque ela está se deleitando dos prazeres deste mundo. Ela está deleitando de tudo aquilo que o mundo lhe oferece. O Senhor não tem seu lugar ali. O Senhor não tem mais a preeminência nela. O culto não tem sido mais para Ele. Não existe uma resposta quando Ele fala. Não existe mais uma entrega quando Ele fala. O que existe é indiferença, o que existe é frieza, o que existe é mornidão. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia. Não é possível que cada um de nós aqui estamos conformados com a medida que temos, com o tipo de cristão que somos. Lembre-se, irmãos, eu disse isso em outras oportunidades. Apostasia é uma erosão que devasta de maneira silenciosa a nossa vida. Quando você se dá conta, você diz, meu Deus, quanto tempo faz que a tua palavra não me lê? Porque a gente sempre fala de ler a palavra,
Mas ler a palavra para nós não é ler textos. Sabe o que significa ler a palavra? É quando você está lendo ela e você sente que ela está te lendo. Quando você vai lendo ela e você sente que ela está penetrando em você. Por isso que a exortação é: medita nela, de dia e de noite. E quando você vê, meu Deus, eu não tenho tratado a tua palavra com seriedade. Gasto tanto tempo com tantas coisas, com filmes, com novela, com futebol, com tanta coisa, mas não gasto a mesma medida de tempo com a tua palavra. Não tenho dado valor à vida de oração, tanto pessoal como também congregacional. Será que a gente consegue se avaliar assim, irmãos? Ou nós estamos morrendo no gelo? Quando você morre no gelo, é adormecendo lentamente. E é um sono gostoso, que a pessoa se entrega. As pessoas estão se entregando à morte da apostasia. Lembro-me de uma frase tão triste, irmãos, tão triste, porque ela descreve uma das situações mais tristes que existe na Bíblia. Números capítulo 16, versículo 33. E pereceram no meio da congregação. Não quero falar sobre esse acontecimento aqui, eu quero citar essa frase apenas, tirando ela do seu contexto e do seu texto, para a nossa realidade aqui. Quantas pessoas estão perecendo no meio da congregação? Quantos cristãos já estão mortos e acham que estão bem? Eles não conseguem ver a frieza na oração, a frieza no relacionamento com a palavra, a frieza na comunhão. Eles não conseguem ver e acham culpa em tudo e em todo mundo, menos em si, porque Satanás colocou uma capa de autojustiça, que é a tampa do seu caixão. As pessoas não estão vendo, estão cheias de justiça, tudo está errado, todos estão errados, mas ele está bem. E vem aquela melancolia, aquela tristeza, aquele espírito de crítica, de acusação. Quando não é crítica, é acusação. Isso tudo, irmãos, é a maneira silenciosa como essa apostasia está corroendo o coração, os sentimentos, as emoções. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, vem na minha vida, vem com a tua espada, vem com o teu espírito, opera dentro de mim, quebra as cadeias que me prendem, Senhor, me tira dessa prisão espiritual, quebra tudo, Senhor, abra os meus olhos, coloca em mim o teu colírio, Senhor, me reveste da tua justiça, Senhor, porque a pessoa não é capaz de sentir a sua própria nudez, a sua própria miséria, não consegue perceber que a sua oração não sobe, não consegue orar e ter comunhão com Deus. Orar, irmãos, não é buscar resultados. Em primeiro lugar, orar é comunhão com Deus. Nós não oramos só porque nós temos problemas e Deus tem soluções. Em primeiro lugar, nós oramos porque orar é relacionamento com Deus, orar é vida com Deus, orar é comunhão com Deus. Orar é ouvir Deus. Você até pode chegar com o seu problema, mas ele não deve ser a causa da sua oração. Então, você olha e não vê o quanto você está vazio, o quanto seu coração está vazio da presença, da vida e do poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu sei que alguns pontos não foram possíveis tocar, como o assunto das 10 virgens, mas leia este capítulo 25, porque ele tem aqui um eco muito forte, nessa carta à igreja de Laodiceia. Aqui nesse capítulo 25 você vai ver algumas questões que apontam para Laodiceia. Você vai ver as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, e você vai ver detalhes pequenos, como por exemplo, você vai perceber que as virgens prudentes, elas tinham uma coisa que as nécias não tinham. O quê? Vasilhas. Elas tinham uma vasilha de azeite. E a Bíblia diz que, quando cita as virgens nécias, só diz que elas tinham uma candeia. Elas não tinham uma vasilha, onde ficava o depósito do azeite. E a lamparina delas estava apagando. A luz estava apagando. Irmãos, que coisa interessante. A Bíblia fala que o espírito do homem é a luz do Senhor.
Provérbios capítulo 20, versículo 27. Quer dizer, no Espírito é onde, irmãos? É onde habita o Espírito de Deus. É no nosso Espírito. O que significa? A nossa candeia acesa. A candeia é uma figura do nosso corpo. A luz é uma figura do nosso Espírito. E o nosso Espírito é a luz do Senhor. Então você vê aí, irmãos, o Espírito é onde o Senhor fala, comunica conosco. Esse Espírito ele tem 3 faculdades: comunhão, consciência e intuição. É na intuição que a voz do Senhor se revela. É na consciência que nós temos toda a consciência plena da dimensão espiritual, de todas as esferas espirituais, todo o nosso conceito, toda a nossa real consciência, certeza daquilo que é a esfera espiritual se manifesta em nossa consciência. É aqui no nosso espírito que nós conseguimos ter comunhão com Deus, mas você está perdendo a consciência, está perdendo a comunhão. Você não consegue entender, discernir, perceber a voz do Senhor, porque o seu espírito, a luz do Senhor está se apagando dentro de você. Sabe por quê? Porque o óleo está acabando. O óleo é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz esse elo do que é celestial com o nosso corpo terreno. É o Espírito Santo que comunica, é o Espírito Santo que transmite, é o Espírito Santo que dirige, é Ele que guia, é Ele que manifesta, é Ele que revela em nosso espírito. Mas o que está acontecendo? Ele está sendo apagado. Paulo diz aos irmãos em Tessalônica: não apagueis o espírito. Ele diz aos Efésios: não entristeçais o espírito. Ele está sendo apagado, ele está sendo entristecido. E por um detalhe simples, nós não temos a vasilha. Nosso corpo não tem sido enchido da sua presença. Aí diz que todas elas dormiram. Todas elas dormiram. Porque, irmãos, nós todos, tanto Laodiceia como Filadélfia, todos, nesses últimos tempos, o Senhor disse que haveria uma apostasia sem precedentes. Apostasia dos últimos dias, o assunto que estudamos. Essa apostasia generalizada está aí. Tanto Filadélfia como Laodiceia estão aqui, debaixo dessa apostasia. Aí diz que haverá um grito. Esse grito é um grito profético: eis o noivo, saí ao seu encontro. O Senhor tem dado a palavra da profecia para acordar a igreja. Igreja, o seu noivo está voltando. Igreja, acorda, Jesus está voltando. No entanto, irmãos, quando Filadélfia levanta, ela vai levantar com o seu depósito de azeite. Porém, Laodiceia não. As virgens nécias não, irmãos. Elas não vão levantar com a sua lamparina cheia. Elas vão ver que a luz está apagando, vão dizer para as virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite. E as virgens prudentes vão dizer assim: não podemos dar, ide ao mercador e comprai, para que não falte a nós nem a vocês. E quando elas saírem, o noivo chegará e tomará para o seu gozo, para as suas bodas, a sua noiva. E aquela Laodiceia pervertida, que desprezou a obra do Espírito Santo, que desprezou o grande depósito espiritual, a grande revelação espiritual, voltará desesperada, batendo na porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Esta é a sentença final sobre ela. Que dor, irmãos. Tome Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, é uma síntese da parábola das 10 virgens. Deixe-me ler isso rapidamente com vocês, e aqui prometo, estamos terminando. Lucas capítulo 12, olha o que diz, a partir do versículo 35, estejam cingidos vossos lombos, e vossas lâmpadas acesas, lembra, 10 virgens, e você de semelhante aos homens que aguardam seu Senhor quando Ele regressar. Sabe o que significa essa palavra aguardar? É manter constante vigilância. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Manter constante vigilância. Por que nós temos que manter constante vigilância?
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque para esta noiva não será uma surpresa, o seu coração estará tomado da atmosfera do céu, de tal maneira, que a volta do noivo para ela será apenas um detalhe de glória. Que lindo é isso, irmãos, que lindo é isso. Aí ele diz, quando ele regressar das bodas, para que quando ele chegar e chamar, em seguida lhe abram a porta. Sabe o que é isso, irmãos? Apocalipse 3:20. Lembra lá em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Aí o que ele diz aqui? Quando ele vier. Irmãos, quando você junta esse texto, ainda não temos mais tempo, mas quando você junta esse texto, você olha esse texto na linha de Laodiceia, você consegue entender. O Senhor está dizendo, irmãos, aqui, quando nós juntamos, configuramos a passagem de Laodiceia com esses textos aqui, com essas 10 virgens de Apocalipse capítulo 25, você consegue entender que quando o Senhor está dizendo, eis que eu estou à porta e bato, é o último chamado dele para ela. Eu vou dizer isso mais uma vez, é o último chamado dele para ela. Ele está chamando ela. Aqui está, irmãos. Esses textos não foram colocados de maneira aleatória, tem um propósito divino, tem uma inspiração divina. Então veja isso, quanta clareza. E diz assim, e vós sede semelhante aos homens que quando o seu Senhor, quando regressar das bodas, para que quando ele chegar e chamar, em seguida, eis que eu estou à porta e bato, em seguida lhe abram a porta. Felizes aqueles servos, aos quais seu Senhor, quando vier, ache-os vigiando. Sabe o que é isso, irmãos? Atentos. Ache-os atentos. Será que nós estamos atentos, irmãos? Será que o nosso coração está cheio de expectativa? Será que há anelo no nosso coração? Será que estamos apressando essa volta? Essa palavra aqui, ó, vigiando, envolve tudo isso. Em verdade vos digo que se cingirá, isto é, preparar, e fará que se sentem à mesa, e passando perto de cada um, servi-los-á. Aqui nós temos um outro episódio que nós podemos ver na luz de Laodiceia, quando o Senhor está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Agora aqui nós vamos ver, irmãos, o outro lado daquela porta. Sabe o que Lucas está nos dizendo? Sabe o que Lucas está nos mostrando? Ele está nos mostrando o outro lado da porta daquela carta à igreja de Laodiceia, que o Senhor que estava batendo na porta, é esse mesmo aqui. Ele deseja que nós abramos a porta. E sabe o que ele quer fazer? Segundo Lucas, ele quer entrar. Ele quer servir cada um de nós como nosso noivo amado. Olha o que ele diz, e passando perto de cada um, servi-los-á. E ainda que venha na segunda vigília, ainda que venha na terceira vigília, se o achar assim como? Se nos achar vigiando, preparados, felizes são aqueles servos. Mas sabei isto, que se soubesse o pai de família que horas viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que entrasse. Veja, a que hora, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele iria fazer? Vigiar. Então, a aplicação aqui é clara. Ele está dizendo que nós precisamos saber qual é o tempo da volta do Senhor. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz isso, que esse dia, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Vós, pois, também estáis preparados, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe, que o Senhor fale a todos vocês. Por mais que alguns sintam o desconforto de ouvir uma palavra como essa, mas não há desconforto nenhum, irmãos. O Senhor diz assim, eu, como ele diz para Laodiceia, disciplino a todos quanto amo.
Se o Senhor fala como fala, é porque Ele tem um amor tão grande por nós. Ele não quer nos perder naquele dia, irmãos. Ele quer nos servir, Ele quer apenas que nós abramos a porta. Ele quer, irmãos, que nós tenhamos uma disposição para Ele, porque nós não temos tido. Busque luz do Senhor nessa palavra, para você olhar para o seu coração, na luz do Senhor, na luz da palavra do Senhor, e veja a sua condição, veja o que tem que ser consertado, veja o que tem que ser abandonado, veja o que você precisa verdadeiramente abrir mão, veja o quanto você deve buscar um caminho de transformação, porque, meu irmão, não queira se preparar depois que a porta fechar, não queira se preparar quando a apostasia assolar, porque é como um câncer, com metástase, em último grau, é a apostasia, quando ela encontra um coração aberto, um campo fértil, para ela produzir sua semente maligna. Você fica como que anestesiado. Peça ao Senhor. Se você se encontra como aqueles ossos daquele vale que Ezequiel viu, peça ao Senhor: Senhor, sopra sobre mim o teu espírito, me tira dessa condição de um vale, ou de ossos secos de um vale, tira-me dessa condição, aviva o meu coração, desperta o meu coração, aqueça o meu amor, inflama a minha alma, Senhor, muda a minha visão. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa grande oportunidade que nós tivemos de meditar sobre estes assuntos. Continue revelando-te a nós, continue falando a nós. Senhor, não cesse de falar à tua igreja, Senhor, porque nós estamos tão necessitados nesta hora, nesse tempo de trevas espirituais, de apostasia, de frieza, de letargia, de indiferença. Vem, Senhor, sobre a tua casa, bate na porta, Senhor, bate na porta, insiste, persista conosco, Senhor, não desista de nós, Senhor. Nós te clamamos no nome do teu amado Filho Jesus, não desista de nós, Senhor. Visita cada pessoa aqui nesta hora, visita cada irmão, cada irmã, Senhor, que teu Espírito Santo possa convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo nesta hora. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.